vamos somente ler o versículo 14 do capítulo 7. Ele é autoexplicativo. E depois nós vamos adentrar no capítulo 8. Diz assim, capítulo 7, o versículo 14 diz: Pois bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sou pecado. Isso é Paulo escrevendo. Porque o que eu faço não aprovo, pois o que quero, isso eu não faço, mas o que aborreço, isso eu faço. E se não faço o que eu não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu quem faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que eu não quero, já não sou eu que faço. Já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho que então, esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. E aí ele faz um resumo de tudo que ele escreve. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. A ênfase de Paulo, neste capítulo 7, ele enfatiza as duas naturezas que estão em nós, né? A natureza carnal e a natureza espiritual. E ele sempre diz que eles estão em conflito. A carne é o remanescente da natureza adâmica que nós temos em nós. A herança que nós temos de Adão. E ela permanece ainda em nós, mesmo após a conversão. O homem interior, a nossa mente, aponta para a nova natureza, mas essa nova natureza é regenerada pelo Espírito. Nós não somos duas pessoas. Nós não temos dupla personalidade, né? Mas nós somos um indivíduo só, com dois princípios operando em nós. A regeneração que acontece na salvação, ela não elimina imediatamente o pecado. A regeneração, ela inaugura uma nova criatura, uma nova inclinação para Deus. Nós amamos a lei de Deus. Nós desejamos obedecer à lei de Deus. Mas nós vamos enfrentar resistência quanto a isso. Um exemplo bem prático. Quem daqui enfrenta resistência para ler a Bíblia? Todos nós, eu creio, né? Quem enfrenta resistência para orar? Todos nós. Agora, se é para qualquer outra coisa, né? Quem daqui enfrenta uma resistência para comer um churrasco? Eu não. É exatamente isso. A carne, a lei, a natureza adâmica, ela somente vai se opor àquilo que é espiritual. E Paulo diz que essa é uma evidência. Não quer dizer que churrasco é coisa ruim, tá? É bom, comer com medida é bom, não tem problema algum, tá? Então, se você percebe essa luta em você, isso é apenas uma evidência de vida em você, e não da ausência dela. Se você se percebe lutando, é porque há vida em você. Cristo, o Espírito Santo, gerou uma vida em você. O teu coração foi regenerado. Agora, se você não entende, você não percebe essa luta, aí é ausência de vida. Porque aí somente uma natureza está operante, que é a carne. Entendeu? Então, o incrédulo, o ímpio, ele não trava nenhum conflito, ou aliás, ele não trava este conflito com a mesma intensidade, porque ele está dominado pelo pecado. Já o crente, né? Já nós, os cristãos, nós sentimos a dor pelo pecado e a luta contra ele, né? Paulo, ele vai dizer assim, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal, esse sim.
Então, a carne ela não é apenas reformada ou melhorada, né? A carne ela permanece corrupta até a glorificação. Nós não nos tornamos impecáveis. Tá? Entendam isso. Ninguém daqui dentro, mesmo que é regenerado, salvo, justificado, santificado, ele é impecável. Impecável quer dizer aquele que não peca. Nós continuaremos pecando, porque a santificação ela é um processo contínuo e ela depende exclusivamente também da graça de Deus. E aí Paulo ele diz assim: miserável homem que sou, quem me livrará? E a resposta não está no esforço humano, mas está em Jesus Cristo. Agora nós vamos entendendo essa luta, entendendo esse conflito, entendendo que muitas vezes nos dá desejos de parar de lutar, porque isso é extremamente cansativo. Aí Paulo ele entra no capítulo 8. E aí eu te convido a ler o capítulo 8, os primeiros 4 versículos. Assim, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível para a lei, visto que ela estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós e que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Paulo, no capítulo 7, somente vamos recapitular, nós temos que entender, nós temos que fazer uma sequência na nossa mente. Paulo ele escreve na nossa santificação. Todos os filhos de Deus eles precisam passar por esse processo. Eles são conduzidos por esse processo, pela lei, né, para se tornar semelhantes a Cristo. E aí agora nós falamos sobre a santificação. Agora Paulo está dizendo sobre a justificação. A santificação é um processo, tá? É um processo, é sequencial. A justificação ela é um ato jurídico, ela é uma declaração, ela é um veredicto. Por exemplo, quando você já assistiu um filme, ou quem sabe alguém já precisou enfrentar um processo na justiça, quem dá esse veredito, o juiz lhe dá um veredito. Essa é a sentença. A justificação é uma sentença. A justificação ela é uma sentença. Ela é um ato judicial, onde Deus nos atribui sem mérito nosso, nós não temos nenhuma participação na justificação, Ele nos atribui a justiça de Cristo e nos declara justos. Então, embora nós sejamos justificados em Cristo, assim, mortos para o pecado, nós ainda permanecemos durante a nossa vida terrena no processo da santificação que acontece, por exemplo, no capítulo 7. Então essa luta entre as duas naturezas ela é constante. Esse combate, mesmo que ele seja cansativo, nós precisamos nos lembrar da justificação. A luta, a fraqueza que nós sentimos quando nós empenhamos a batalha contra a nossa carne, contra o pecado, ela não deve nos fazer esquecer de quem realmente nós somos. Nós somos justos, nós somos filhos de Deus. E a nossa fraqueza, a nossa luta, as nossas quedas, elas não definem quem nós somos. Ou aliás, elas até definem, elas nos mostram que nós somos filhos de Deus. Você é um filho de Deus. Não importa se no processo da tua santificação, da minha santificação, eu alcanço algumas vitórias, mas eu também sofro derrotas. Eu preciso entender isso. Paulo, ele mesmo diz que ele sofria um constante ciclo de derrotas. E ele chega a escrever dizendo assim: miserável homem que eu sou. Eu sou um homem miserável. Quem livrará o meu corpo da morte? Nesse combate cansativo, então, ele se lembra da justificação. Quando ele está no campo de batalha, quando ele está, quem sabe, chorando pelo espinho na carne, ele se lembra da nossa verdadeira posição diante de Deus. Eu sou um filho de Deus. Eu sou um filho de Deus. E isso, o que diz? Nenhuma condenação, quer dizer, nada pode nos condenar, nada pode efetivamente nos tirar dessa posição. Ninguém, por exemplo, pode tirar a tua
embora as leis elas já mudaram, mas todos nós aqui temos pais. Pai, mãe, claro. Ninguém pode tirar a nossa filiação desses pais. Embora que a lei até dá um jeito, né? Mas diante da lei de Deus, ninguém pode tirar a nossa filiação como filhos de Deus. Como é que funciona essa... Agora entenda, a justificação, ela precisa ser seguida pela santificação. Como é que isso acontece? Como é que essa justificação ela acontece? E Paulo ele começa a descrever. Em primeiro lugar, ele diz assim, a salvação ela não é pela lei. E nós ouvimos isso em vários domingos aqui, nós batemos nessa tecla. A lei ela tem uma funcionalidade. A lei ela somente nos mostra quão pecadores nós somos. A lei nos mostra quão ruins nós somos. Mas ela não é eficaz para a salvação. Então, a lei ela não é capaz de nos salvar. Os mandamentos não conseguem fazer isso. Por isso, o esforço por obediência externa, ele é em vão para a salvação. Boas obras como meio de salvação não ajudam, pois a Bíblia diz bem claramente aqui no verso 3, pois o que era impossível para a lei, mesmo observar uma parte dos mandamentos, não adianta, para a salvação. Entendam isso, nós não somos salvos pelas boas obras, nós somos salvos para as boas obras, muda totalmente. Era impossível a lei nos salvar, era impossível. Não porque a lei fosse inferior, não. A Bíblia diz até mesmo aqui no capítulo 7, o verso 12, diz que a lei ela é santa, justa e boa. Mas mesmo assim ela não pode nos redimir. Ela não tem o poder salvífico, ela não pode produzir santidade em nós. Meus irmãos, se nós não entendermos essa parte do Evangelho, nós vamos fazer parte de um clube religioso. Ontem até eu assisti um pequeno sermão, né? Aconteceu num grande evento, e aquilo até me atentou. Aquilo só mostra como realmente nós temos também pessoas ruins dentro das igrejas. Nós temos, por exemplo, homens que maltratam esposas. Essa pregadora estava falando sobre olho roxo, né? E incentivando as mulheres a denunciarem se elas são agredidas. Mas ela estava falando para um público cristão, evidenciando que dentro das igrejas existem pessoas tão ruins. Por quê? Porque são extremamente religiosas, somente religiosas. Eles não entenderam o Evangelho. As pessoas elas pensam de que se elas entrarem numa igreja, cantarem algumas músicas, elas vão ser cristãs. Cara, o fato de eu ter um violão em casa, isso não me torna um violonista. O fato de eu entrar numa igreja não me torna um cristão, mas o que me torna um cristão é o Evangelho, é Cristo Jesus regenerando o meu coração. E aí, o que se viu muito tempo? Quem sabe vocês têm essa experiência. Eu vivi, por exemplo, cresci, por exemplo, ouvindo sobre guardar algumas regras, fazer algumas coisas e deixar de fazer outras coisas. Então eu seria um crente. Só que só isso não evidencia que eu sou salvo. Se eu faço isso para ser salvo, eu não entendi o Evangelho. Então, a lei ela não consegue tirar de fato a culpa do pecado de nós. Nós estamos envoltos, nós estamos envolvidos nesse processo pecaminoso. O verso 2 diz assim, pois a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. Paulo ele lembra aqui, ele enfatiza radicalmente aqui que todo ser humano sem Deus é tão escravo do pecado e do mal que está sob a lei da morte. O pecado domina sobre nós quando estamos sem Deus, estamos presos em cadeias que é impossível cumprir as exigências dos mandamentos da lei de Deus. Sem Deus é impossível nós observarmos toda a lei. Eu gosto muito de usar coisas práticas. Esses dias, casualmente, eu estava olhando
E aí foi sugerido uma pequena série. Isso acho que é na Netflix. E eu gosto muito de estudar sobre, né? E essa pequena série se chama Sem Salvação. Ela retrata uma seita no interior dos Estados Unidos, né? Onde existe uma fraternidade. E aí, aparentemente, eles têm regras muito abusivas, né? E extremamente santos eles parecem, mas aí, conforme a série vai passando, ela mostra como são verdadeiramente as pessoas que fazem parte lá, principalmente os líderes, o quão pecaminosos eles são, mas eles são extremamente rígidos. E isso retrata claramente a nossa tentativa de nós tentarmos nos santificar, de nós nos tentarmos justificar diante de Deus. É impossível. É impossível. Né? Então, Paulo, ele ensina de que Deus agora realizou algo que nos liberta dessas correntes da morte. Paulo, ele contrapõe a lei do pecado e da morte com outra lei, o espírito da vida em Cristo Jesus. E isso é o Evangelho. Paulo, ele exalta esse Evangelho. Paulo, ele diz assim: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Irmãos, eu sei que você que vem domingo após domingo aqui, ouve o Evangelho todos os domingos, algumas coisas até nós repetimos, mas é o Evangelho, é a pregação do Evangelho, é isso que de fato transforma a nossa vida. E aí muitas vezes, e como eu falei, acontece esse grande evento, e às vezes eu estou lá, às vezes sei o que fazer, eu vou lá e assisto. Nossa, aquelas mensagens super poderosas, que exaltam o meu ego, né? Triunfalistas, que exaltam o homem. Nossa, eu pensei, meu Deus, como um dia eu também estava nessa situação. E aquilo agrada aos ouvidos, aquelas músicas triunfalistas que falam a nossa mente, a nossa alma. Tem tão pouco evangelho, quase nada de evangelho. Então a nossa justificação, a nossa santificação não acontecem pela lei. Mas como é que a nossa salvação acontece? Ela não é pela lei, entenda isso, não é pela lei. Resume isso. A salvação ela acontece primeiramente pelo Pai. Deus, ele agiu. A primeira iniciativa para a salvação da tua alma não partiu de nós, partiu de Deus Pai. A Bíblia diz no verso 3, pois o que era impossível para a lei, pois estava enfraquecida pela carne, isto é, Deus fez. O que ele fez? Ele enviou o seu Filho, para então nos libertar do pecado e da morte, para nos salvar e nos assegurar a justificação. Deus, ele se tornou o agente principal. O que a lei não pôde fazer, Deus mesmo realizou, enviando o seu próprio Filho para o mundo, para morrer pelo pecado daqueles que irão crer em Cristo Jesus. A Bíblia diz que o Pai nos amou desde a eternidade, o Pai nos elegeu desde a eternidade, e a partir deste amor, ele envia o seu próprio Filho. Ele não enviou apenas um filho. Ele enviou o Filho, o seu próprio Filho. Deus não fez pouco para salvar você. Deus enviou o seu próprio Filho. Você se lembra da passagem de Abraão? Onde Deus fala para Abraão: leva teu filho Isaque e sacrifica ele sobre o monte Moriá. Toma o teu único filho a quem amas e oferece-o ali. Foi o que Deus fez por nós. Agora, diante do que aconteceu com Abraão, Abraão teve o seu filho poupado no último momento, mas Jesus não foi poupado. Aquilo era apenas algo que apontava para Cristo. Mas Isaque foi poupado, foi provido um outro cordeiro no lugar de Isaque. Mas Jesus não foi poupado.
Não houve um carneiro preso entre as árvores que morresse no lugar de Jesus, como aconteceu com Isaac. O Filho de Deus morreu por você. O próprio Pai não poupou o seu próprio Filho, mas Ele o entregou na cruz por você. Deus fez o que a lei não podia fazer. Isso foi o Pai enviando o seu Filho. A segunda parte que nós podemos complementar essa salvação, ela acontece pelo Filho. Pois o que era impossível à lei, Deus o fez, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, por causa do pecado, condenou o pecado na carne. Então, o Filho veio em semelhança da carne do pecado. Jesus, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, eterno, imutável, santo, justo, criador, sustentador do universo, foi enviado pelo Pai ao mundo. Como ele veio? Ele não apareceu sobre as nuvens, brilhando como Superman, ou sei lá. Não, ele nasceu, ele encarnou em semelhança da carne do pecado. Ele não veio com pecado na carne, entenda isso. Ele não foi um pecador, ele não foi culpado, mas em sua encarnação, a Bíblia diz que o Filho assumiu uma natureza humana, assim como eu e você temos. E a partir deste momento ele possuía as duas naturezas, a divina e a humana, estavam inseparavelmente unidas, mantendo as suas próprias características. E Jesus, ele palmilhou sobre esta terra, ele veio santo, inocente, puro, imaculado, ele veio como alguém que não conhecia o pecado, mas a Bíblia diz que ele veio e se tornou homem para ser tentado em todas as coisas que nós somos tentados. E esse foi o objetivo de Deus, Pai. Então, como é que Deus fez para Jesus lidar com o pecado em meu lugar? Ele enviou o seu Filho, Ele é o Cordeiro de Deus, aquele Cordeiro que apareceu lá preso, no Monte Moriá para morrer no lugar de Isaac. Esse era Jesus, tipificando, não era Jesus o Cordeiro, mas esse. Nós éramos como Isaac, nós poderíamos morrer e deveríamos morrer. O que aconteceu? A imputação do nosso pecado sobre Jesus, que estava sem pecado. Pegaram todo o pecado que estava sobre nós, colocaram sobre Jesus, em semelhança de carne, foi até o Gólgota, e no Gólgota, então, o nosso pecado foi colocado sobre o Cordeiro de Deus. Ali na cruz, caiu o juízo de Deus sobre Jesus. A maldição da morte, por causa do nosso pecado, caiu sobre o seu próprio Filho. O regime totalitário, a ditadura do pecado, ela foi abolida lá na cruz, em Cristo Jesus. Por meio da condenação de Cristo, foi condenado também o nosso pecado. A força, a autoridade do pecado foi algemado. O pecado agora está na prisão, e aguarda a sua execução final. Quando você se aproxima do pecado, e o pecado tenta seduzir você com palavras doces, ele fala através das grades, porque o pecado está dominado para você. Você é livre, o pecado está preso, entenda isso. Você não precisa dizer que o pecado é mais forte que você. O pecado está dominado. Lembre-se de qual lado você está. Você está no lado de fora da prisão. O pecado é um inimigo que está condenado. Ele ainda pode falar, ele ainda pode tentar seduzir você. A terceira participação nessa salvação, ela acontece através do Espírito Santo. O Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, diz-nos que nós não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Agora o Espírito, ele é como um motor implantado em nós. E ele nos move para vivermos uma vida de santificação. O Evangelho, ele não é apenas uma teoria religiosa, mas é uma liberdade que nós vivemos dia após dia na prática. Como é que nós aplicamos isso em nosso andar, dia após dia? Pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos move a vivermos uma vida que glorifica a Deus. Nós falamos quinta-feira à noite aqui com os adolescentes, respondendo as 3 perguntas mais importantes da vida. De onde viemos, por que estamos aqui e para onde vamos?
E aí a pergunta do meio é, por que nós estamos aqui afinal? E o Catecismo de Westminster, ele vai dizer, qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e se alegrar nele. Quem nos faz viver esta vida de glorificação a Deus é o Espírito Santo. A ação do Espírito Santo na igreja é para glorificar a Cristo. Meus queridos, quando você olha para dentro de um culto, a função do Espírito Santo é glorificar a Cristo. Quando eu venho aqui atrás pregar a mensagem do Senhor, a função principal não é me glorificar, não é me autoexaltar, não é autoexaltar alguém a não ser Cristo Jesus. Quando acontecem manifestações do Espírito Santo em uma igreja, a primeira pergunta que nós fizemos, qual é a funcionalidade daquela manifestação? Se ela é do Espírito Santo, ela glorifica Cristo Jesus. Então, nem tudo que acontece dentro de uma igreja, de fato, é manifestações do Espírito Santo. Se elas glorificam um homem, pode ser pastor, ou sei lá, ela não vem do Espírito Santo. A função do Espírito Santo é glorificar a Cristo. Ponto final. Então, Deus, ele nos coloca o Espírito Santo em nós. O Pai faz por nós o que a lei não pode fazer. Ele envia o seu Filho. O Filho vem em semelhança da carne como um sacrifício expiatório. O Pai condena agora o pecado na carne, derramando a sua ira, não em nós, mas em Jesus Cristo, seu Filho. Tudo isso Ele fez para cumprir as justas exigências que Ele mesmo tinha colocado. Algumas perguntas que nós precisamos responder. Eu creio que os irmãos aqui já sabem o evangelho de cor salteado. Muito bom. É isso que nós desejamos. Como você vê o pecado agora, meu irmão? Nós debatemos aqui sobre Romanos 7, a lei, o pecado, a nossa velha natureza. Como nós nos tornamos indiferentes para o pecado? Como nós tratamos o pecado? Como a igreja trata o pecado? Deus, Ele não é indiferente à forma como nós vivemos. Ele enviou o seu Filho na cruz. Jesus pagou a nossa culpa, o Espírito Santo habita em nosso coração. Como nós podemos dar de ombros, como nós temos esse linguajar? E dizer, eu sou assim mesmo. Eu sou assim mesmo. Então, algumas pessoas elas se acomodam. Eu já ouvi muitas pessoas... Até pastores, às vezes, eles resbalam nessa. Eu nasci assim, eu permaneço assim. Tu quer saber como é que eu sou? Pisa no meu calo. Entenda uma coisa. Nós não podemos nos acomodar com o pecado. Não há justificação sem santificação. Ambas caminham juntos. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Eu te pergunto, você está cansado das suas lutas? Você desistiu, se entregou? Veja o que Deus fez tudo para salvar você. Para santificar você. Você acha que Deus vai se afastar de você? Você acha que Jesus vai se afastar de você agora? Ele fez tudo na cruz por você. Paulo, ele tinha essa mesma indagação. O Pai envia o Filho, Cristo veio em carne, tomou sobre si a punição. O Espírito Santo estava lá presente. Aquele que começou a boa obra, há de completá-la. E aí você pergunta, será que eu vou desistir? Você pode pensar em desistir, mas Deus não vai se afastar de você. Deus, Ele é poderoso para nos fazer perseverar até o final. Você já tenta, quem sabe, há muito tempo, colocar a tua vida em ordem. Quem sabe há um grande vazio dentro de você. Você pergunta, às vezes, para que eu vivo? Nada faz sentido. Existem pessoas que têm problemas com dependências, com vícios, que aprisionam. Muitas já tentaram isso ou aquilo, mas acabam percebendo que nem dinheiro, carreira, homens, mulheres... resolvem esse vazio interior. Mas a Bíblia diz que o Pai enviou o seu Filho
por você. Se você consegue, sempre me fazem essa pergunta: quem será salvo? Eu sempre digo assim: aquela pessoa que consegue reconhecer o Senhor Jesus como seu Senhor, invocar o nome de Jesus, como diz a palavra de Deus, aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Aquele que entender que Jesus morreu em seu lugar, essa pessoa será salvo. E os problemas da tua vida estão resolvidos, porque a partir dali, os outros problemas que nós temos não se comparam com o problema de uma vida ímpia, de uma vida pecadora, de uma vida que não agrada a Deus. A Bíblia diz em Isaías 53:5, diz que Ele nos libertará, pois o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas feridas nós fomos sarados. O maior problema da humanidade, o maior problema do Brasil não é o presidente, não é a política, não é o STF. O maior problema do Brasil é o pecado. E a solução, o antídoto, está com aqueles que anunciam a palavra de Deus, o Evangelho do Senhor. Vocês ainda acreditam que toda a ação que acontece muitas vezes dentro da igreja, tentando exaltar líderes políticos dentro da igreja, ideologias e papapá, isso são apenas tentativas do inimigo para tentar esconder o Evangelho, porque o Evangelho efetivamente é eficaz contra o pecado. O Evangelho é a forma que Deus usa para chamar os seus eleitos. O diabo muito mais queria que eu pregasse sobre vocês nesta manhã aqui 7 passos para a felicidade. 7 maneiras de prosperar financeiramente. 3 pontos para você sair dessa miséria, do que pregar o Evangelho do Senhor. Porque se você crer neste Evangelho, você e a sua casa serão salvos. Eu creio que a maioria, ou todos, já fizeram isso alguma vez. E você continue a pregar esse Evangelho para as pessoas. Não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, entenda isso. Você não precisa mais se preocupar com nenhuma condenação. E isso é maravilhoso. O que pode nos condenar? Nada. Nada.